A gente vai começar com Bertolt Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê. Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Foram eles que levaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima moravam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? A famosa Bizâncio tinha palácios para todos os moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Gália. Não levou nenhum cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou. Mas só ele chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou dessa vitória? A cada página do livro de história, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Então, para a gente pensar, né? Nossa, que interessante, né? A gente nunca para pensar realmente nos detalhes, né? Você Quem vê, contribuiu realmente, né? e até acrescentaria, né? A gente vê muito filme, série, né? E gostamos, comentamos, tal. Quantas pessoas estão envolvidas numa produção dessas, né? A gente às vezes vê o nome de um autor, vê o nome de um ator, enfim, quantas pessoas estão fazendo ali, né? Eu tenho pensado muito nisso e é legal a gente ver, inclusive no cinema, né? Muitas vezes o próprio na sala de projeção vão acendendo a luz, a coisa vai, as pessoas vão levantando e indo embora, aquela ficha técnica ali no final, muitas vezes é coisa de 100, 200 pessoas envolvidas num processo desse, né? E aí quem ganha o Oscar vai lá, né? Todo mundo, oh, não sei quem ganhou o melhor filme, melhor ator, sim, que é muito legal, tal. Mas e aí? Quem mais, né? Eu acho bonito quando nessas cerimônias a gente vê esses premiados, enfim, lembrando da produção, falando, né? Ó, é todo mundo, é trabalho de equipe, porque é mesmo, né, gente? Como quase tudo que a gente faz hoje, né? Então, eu acho que é legal esse texto do Brecht traz isso para a gente, num contexto histórico, né? Olha, o Alisson está colocando uma frase bem, bem interessante, provocativa, que o acerto é mais silencioso que o erro. É verdade, né? O erro às vezes pá, todo mundo vê, né? Mas os acertos, e o acerto está nesses detalhes mesmo, né? As grandes conquistas estão nesses detalhes, né? Bom, muito bem. E seguindo nessa linha cultural, eu vou emendar, né, com Bob Dylan. Os tempos, eles estão mudando. Junte seu pessoal, onde quer que eles estejam. Admita, as águas subiram e tudo irão inundar. Aceite, logo você estará encharcado até os ossos. Por isso, para ganhar tempo, comece logo a nadar. Ou vai afundar como pedra. Os tempos estão mudando. Venham cronistas e críticos, vocês profetas da pena, mantenham os olhos abertos, talvez não haja outra chance. Não sejam tão apressados, a roda ainda está girando. Não temos certeza ainda sobre qual o último lance. Aquele que havia perdido, mais tarde vencerá. Os tempos estão mudando. Senadores, congressistas, escutem logo o chamado, não se aglomerem na porta, não entupam o corredor, pode até se machucar quem tentar nos impedir. A batalha é aqui fora, ouçam, é assustador. Podem trincar as janelas, podem ruir as paredes, os tempos estão mudando. Mães e pais de toda a terra, venham, mas não critiquem. O que está na sua frente vocês não compreendem. Suas filhas e seus filhos não seguem mais seus comandos. A estrada trilhada outrora já está apodrecendo. Se não podem ajudar, fiquem no acostamento. Os tempos estão mudando. A linha já foi traçada e a maldição foi lançada. Parece arrastado agora, mais tarde será veloz. Tal como o presente agora, mais tarde será passado. A ordem rapidamente se esvai no meio de nós.
Quem está no topo agora será o último depois. Os tempos estão mudando. Então, esse aqui é o Bob Dylan, né? Prêmio Nobel, né? Legal, um músico, né? Um cantor, compositor, músico popular. E prêmio Moral da Nobel. história, os últimos serão os primeiros. Então, o pessoal fala isso já há mais ou menos uns 1000 anos, né? A Idade Média, a roda da fortuna, né? E é isso mesmo, né? Eu estou vendo aqui Professor, o Tiago. Pode falar, quem quer falar? dava para contrapor também essa música com o Tempo Perdido do Legião? Eu acho que tá conversando, né? É verdade. É um diálogo possível. Na verdade, assim, historicamente, se você for ver, o Legião, né, da voz do Legião Urbano, Renato Russo, ele começou meio sozinho com o violão, né? E ele era muito inspirado pelo Bob Dylan, né? Tanto que ele começa a carreira como trovador, ele até se chamava, né, de trovador solitário. E aí acaba depois juntando a banda, né? Mas é isso mesmo. Bem legal essa ponte que você fez. Tempo perdido, mas assim, os tempos estão mudando, né? Somos tão jovens, né? Então vocês, né? Todos vêm, tô lendo aqui a frase do Tiago, frase de para-choque de caminhão, né? Todos veem os tombos que eu levo, mas não as pingas que eu bebo. Então, pois é. As pessoas vão logo apontar os defeitos, né? Na questão das qualidades, lembrar, né? É bom lembrar de que sempre tem gente junto, gente que nos ajuda, né? Muito bem. Eu vou agora, então, começar uma parte que é uma retomada do Adorno e do Horkheimer. Eu acho que vai ser mais curto e tranquilo hoje. Assim, eu vou deixar perguntas, vou colocar questões. Lembra que a gente está aqui mais para fazer as perguntas, para refletir, do que ficar dando resposta para vocês, né? Resposta está lá no gabarito das listas de física e de cálculo, tal, mas aqui a gente está, é uma outra pegada. Então, vamos lá. Vou para Sociedade, parte 2 aqui. Então, uma coisa interessante que aparece nesse texto de Adorno e Horkheimer, né, sobre sociedade, segundo esses autores, e isso, gente, eles escreveram há bastante tempo, né, algumas décadas aí, mas eles colocam a tendência da socialização, né, do contato uns com os outros, é aumentar. Haverá cada vez mais sociedade. Eles percebem essa tendência. Aí podemos perguntar quais as causas, né? O que justifica essa percepção de que há uma tendência ao aumento da socialização, né? Bom, vamos colocando algumas aqui, né? A formação de grupos, né? Hoje em dia tem, né? Você tem as redes sociais, mas dentro das redes sociais você tem a página do pessoal que curte, sei lá, Nirvana, o outro que curte tal coisa. Vão surgindo os grupos, né? Os agregados também. Muito bem. Uma crescente interação social, né? Será que a gente pode definir esses grupos como mini sociedade, que nem da última aula os exemplos de família, que eram mini sociedades, né? Na verdade, sim, mas tem alguma diferença também, né? Quer dizer, quando a gente fala desses grupos, desses agregados na rede social, a gente tem uma tendênciazinha essa agregação se dá na forma de bolha, né? O pessoal fala, tem que tomar um pouco de cuidado para a gente olhar para fora da bolha, né? É um problema que eu não vejo muito nas famílias, porque é até meme isso, né? O pessoal brinca, né? Quando manda uma postagem X falando tal coisa no grupo da família e só espera que vai dar treta, né? Então, tem essa diversidade. É curioso isso, né? Às vezes nos grupos de família, né? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que estava me contando isso, né? A pessoa que criou o grupo da família, de repente postaram um negócio, a pessoa muito chateada, em vez de conversar, simplesmente excluiu o grupo, né? Daí tem, não, junta de novo, tal. Então, rola uma tensãozinha que eu acho que é positiva, não vejo problema aí não, sabe? Eu acho que isso é saudável.
E Aí os entra o grupos... problema da tensão lá do... É Freud, né, que fala da tensão. Sim, a gente vai voltar a isso hoje, exatamente. Porque não tem como, né? A gente vive mergulhado nessas tensões. Aí nos grupos, esses agregados principalmente esses agregados virtuais, né, das redes sociais, tem essa coisa da bolha, né? Então, às vezes, tá ali, mas é todo mundo que pensa parecido, não tem tanta aresta, né, às vezes, para parar, né? Mas tudo bem, de todo modo, você participa muitas vezes de vários grupos, né? Então, você, de repente, se define pelo conjunto de grupos dos quais você participa. Se você falar, sei lá, de um determinado grupo, de repente tem, vou exagerar aqui, mas de repente tem 100 mil pessoas naquele grupo, né? Mas aí você tem um outro grupo do qual você participa, naquele grupo tem mais 100 mil, mas se você fizer a intersecção, já vai dar, sei lá, só 5 mil que estão nos dois grupos. Aí tem um terceiro grupo do qual você faz parte, sei lá, alunos da Univap, é um grupo um pouco menor, e quando você faz a interseção, aqueles 5 mil vai caindo para 300, né? Então a coisa vai de um jeito que você tem essa socialização grande, você está envolvido de alguma forma, mesmo num nível secundário aí, com muita gente, né? Porém, as interfaces, né, e essas intersecções vão definindo conjuntos menores, né? Muito bem. O que mais que a gente tem? Então, interação social, internet, beleza. Tem também uma interação entre as próprias sociedades, né? Eu estou pensando, por exemplo, pensar grande, né? Pensar nos estados, né? Os países, enfim, e questões ligadas à chamada globalização, né? Uma série de questões. Bom, a gente está vivendo um momento que é super forte, né? Nesse sentido, que é essa coisa da vacina, né? A vacina que tem insumos, que é feita em São Paulo, mas não é 100% paulista, nem 100% brasileira, porque tem insumos que vêm de outros lugares, enfim, e assim por diante. Se você vem em vários outros países do mundo, ninguém é autossuficiente, né? E eu vou fazer uma provocação aqui, a não ser talvez a China, né? Porque para onde a gente olha, tem algum insumo chinês no meio, né? Que coisa incrível, né? Muito bem, então a gente tem essa integração entre as pessoas, entre os grupos sociais, entre as sociedades, né? E também as produções culturais, né? E a produção cultural, eu estou supondo aqui, eu estou me referindo, né? Aquelas produções culturais sem fronteiras, né? Embora você possa dizer, mas tem a fronteira da língua, né? O Renato Russo compunha em português, né? Bom, tudo bem. Mesmo assim, ele pode ser ouvido, sei lá, em Portugal, em Angola, em vários lugares, sem Google Tradutor e tal. E essa questão da língua, ela hoje mais une do que separa, né? Acho que a gente tem todos os recursos tecnológicos para isso não ser um problema, ser um ponto a mais de união, né? Mas aí eu coloquei assim, como produções culturais sem fronteiras, né? Acho que duas vertentes principais, ciência, né? Porque a ciência, vamos combinar, né? Todo mundo escreve em inglês mais ou menos, publica e as pessoas vão lendo, né? Eu estou acompanhando isso, né? Um artigo recente que fiz e está sendo, a gente consegue monitorar mais ou menos, saber mais ou menos por onde está circulando e está bem interessante, bem curioso, assim. Aliás, é curioso também porque a gente vê que tem trabalhos que são mais locais, né? Quer dizer, são lidos mais assim num contexto regional, local, e tem outros que são mais globais mesmo, né? Beleza, ciência, e vale a mesma coisa para a arte, né? Então a gente tem a circulação da arte, que é uma forma também de socialização, né? de interação social, né? Quando você ouve um som de outros lugares, de outro país, né? Eu, por exemplo, gosto muito, né, de música e filme, eu gosto muito de ver, conhecer coisas produzidas em países diferentes. Eu acho isso muito legal, né? Até a questão da língua, né, gente? É legal você ouvir. Você está vendo um filme, você ouve aquela língua diferente, né? Não necessariamente inglês, mas às vezes você pega um filme do Oriente, assim, é bem bonito, né? Você está vendo, às vezes, a paisagem diferente, um contexto diferente, e também o som, a língua e tal. Então, a gente vai se unindo também nesses aspectos, né? Mas
eu deixei reticências aqui para vocês completarem, né? Afinal de contas, ninguém aqui é dono do saber. A gente está compartilhando e construindo junto. Então, será que a gente consegue pensar em alguma produção? Vocês querem citar alguma produção cultural que a gente pode dizer que é sem fronteiras? Eu acho que eu pensei muito quando você falou em arte, né? Eu lembrei muito das artes plásticas, dos artistas plásticos, né? E os pintores também, né? Sei lá, Sim. vem à mente Picasso, Monet, que Uhum. também eu acho que também tem uma interpretação das telas também. Então, eu acho que entra um pouco também da cultura, né? De cada Do país, olhar, né? do olhar, né? Daquela tela, aí as interpretações que se pode tirar, as conclusões, Isso é muito e, legal. e fazer contextualidade, não sei, entre, Intertextualidade, sim, sim. O que entre, acontece né, é o que você está telas e falando. textos. Você está falando uma coisa legal que é assim o fato de que algumas pessoas como eu gostam de falar isso, né? Quando eu escrevo coisas ou canto, ou publico alguma coisa, eu gosto de pensar que as pessoas que estão do outro lado, né, que estão lendo, recebendo aquilo, acabam sendo coautores também, porque vão dar a sua interpretação, né? Na hora que for comentar, que for ler, ou mesmo às vezes a pessoa vai escrever algo motivado por aquilo, né? Vai colocar o seu ponto de vista. Então, de certo modo, a gente vai. Eu vejo a ciência e a arte como duas redes poderosas de criação conjunta. Né? Não tem aquela coisa do. Acho que já caiu por terra aquela história do gênio solitário, sabe? Que não, o cara descobriu tudo sozinho. Não tem isso aí. Né? Uhum. Tem essa Eu acho que a interação gente mesmo. pode juntar, por exemplo, um tema, sei lá, o antropofagismo, aí tem aquele francês que veio para o Brasil, acho que foi, esqueci o nome agora, escreveu Canibal. Eu não sei se você está se referindo, por exemplo, ao Levi-Strauss. A gente tem. Ah, não, do Hans Staden, você está falando? O Hans Staden é Não, alemão, não. não, é o francês que escreveu Canibal. Não sei. Sim, não sei especificamente. Mas E aí, aí a assim, gente pode botar uma obra de Picasso, aquele que ele aquela tela, não lembro o nome, mas é o, acho que é o pai comendo o filho. hum, Tem uma arte de Picasso que ele fala, antropofágica. enfim, É, é, então, uhum. esses costumes. O pessoal da antropologia estuda diferentes comunidades, né? E percebe, às vezes, pontos de contato que, num primeiro olhar, às vezes parecem surpreendentes, né? Tipo, pô, mas está no outro hemisfério, né? Ou então, sei lá, uma outra época e coisas tão parecidas. No meu caso, eu me divirto um pouco na questão musical, né? Às vezes a Ah, gente ouve um som de outro lugar ou de outra época e tal, e aí você faz aquelas pontes, nossa, mas isso me lembra tal coisa, né? A gente acabou de viver um momento desse, né? Eu coloquei aqui Bob Dylan e aí já se lembrou do Legião Urbana e tal. Então cada um de nós vai ajudando a trançar nessa rede. Beleza. Então a gente, nesse sentido, estamos reforçando, né, a noção expressa por Adorno e Horkheimer nesse texto, né, que realmente existe uma tendência de aumentar a socialização, né? O Alisson está colocando aí Um a música ponto, universal, o fala. Adson colocou a música. Eu, professor Thiago, eu vejo também uma outra forma de se agrupar pessoas em relação a uma ideia é a tecnologia. Sim, Né, quando você desenvolve algum assunto ou alguma nova tecnologia, rapidamente se consegue informação de 4 cantos do planeta e você forma grupos para pesquisa, para desenvolvimento de tecnologia. é verdade, né? Inclusive tem isso. Por exemplo, eu comecei minha carreira mais assim, vamos dizer, acadêmica em produção de artigos, né? Na área mais de física mesmo, né? Então, eram coisas que a gente invariavelmente tinha que publicar em inglês, né? E
e esses trabalhos, então, tinham uma ressonância, assim, uma circulação grande. A partir de um certo ponto, eu comecei a me interessar por questões mais sociais, comecei a fazer, enfim, participar de outros eventos, tal. Aí eu percebi que houve uma mudança um pouco de público, né, de alcance. Então, talvez tenha ficado um pouco mais regionalizado o interesse de algumas coisas que andei fazendo. Mas recentemente tive de novo essa experiência de, enfim, de saber que a coisa foi mais longe do que eu imaginava, tal. E é bem legal isso para a gente também, né? Vocês vão vivenciar isso, né? Eu estou aqui, a gente está aqui na Univap, né? Mas nós interagimos com gente, por exemplo, faz um trabalho em conjunto com uma empresa, não vou fazer o merchandise aqui, né? Mas são duas empresas que a gente acabou colaborando, interagindo, né? E aí foram dois casos em que a gente vê que, por exemplo, eu tô aqui, eu estou em São José, não saí daqui nos últimos, sei lá, deve ter 1 ano e meio quase, né? Sei lá, a gente está aqui, mas as produções estão rodando, né? E aí, às vezes, essas empresas, está pensando, por exemplo, numa multinacional, se for, pra você ter uma noção, circulação interna deles, o interno deles já é o mundo todo, né? Dependendo de com quem você está falando. Então, a gente acaba interagindo mesmo, né? E isso é bem interessante. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, porque também tem essa questão que a gente está vivendo de isolamento social, né? Eu estou impactado pela leitura dos textos de vocês sobre os contatos primários e secundários. Acho que foram muito bons, no geral. E aí eu achei que era bom colocar uma plaquinha aqui, né? Dizer assim, isolamento social por conta de uma pandemia, né? Pode ser uma necessidade circunstancial. A gente está vivendo essa situação agora, complicada e tal. Mas é contingencial o que está acontecendo agora. Por outro lado, a manutenção muitas vezes forçada, imposta de um isolacionismo. Vocês percebem? Eu estou colocando palavra diferente aqui. Isolacionismo sociocultural, ou seja, naquela coisa de não querer mesmo contato, de não querer prestar muita atenção no que está acontecendo lá fora, né? Esse isolacionismo já é outra coisa, né? Aí já é um reflexo de preconceito, né? Já tem a ver com uma intolerância, né? Que são incompatíveis com a nossa necessidade, inclusive atual, né? A gente está vivendo um momento que, embora exista essa expressão para o que a gente está precisando, que é o isolamento social, ao mesmo tempo, o desenvolvimento, os protocolos, né, têm sido cada vez mais necessários, né, em termos de pensamento conjunto, desenvolver conjuntamente, né, vários países, né, inclusive eu até acho que eu coloquei aqui um exemplo, uma questão polêmica agora, que foi levantada por algumas pessoas já nas últimas semanas e que apareceu nesse fim de semana via OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que é a história da quebra de patente, né? Normalmente você desenvolve um medicamento, alguma coisa assim, e que envolve muito dinheiro, muito investimento, e aí tem um tempo aí para você explorar, as empresas exploram isso e cobram tal, porque é o capitalismo, enfim, né? Investiu, vai ter seu lucro. Mas nesse momento de pandemia, que está todo mundo indo para o buraco junto, né? Existe essa defesa em vários lugares, líderes mundiais falando, não, peraí, a gente precisa, não é hora disso, agora é hora de realmente tentar multiplicar, né, as produções e fazer com que todo mundo tenha acesso. Então, quebra de patente, né? Não é hora de ganhar dinheiro em cima disso, mas eu sei que é polêmico, eu estou colocando aqui, né? Professor, e teve a votação recentemente sobre se deveria ter essa quebra de patente ou não. E o Brasil foi o único país emergente que votou contra essa quebra de patente. Infelizmente, você está certo. Pois é. A gente está, inclusive no sábado, agora quando saiu essa chamada da OMS, foi praticamente assim, foi um pouco para o Brasil mesmo. Ó, a gente acha que faz todo sentido que os países em desenvolvimento todos estejam unidos. Foi um recado ali. A maioria dos países já tinha assinado, né? Então era para quem ainda não estava. Enfim, os dados estão rolando, como já diria o Bob Dylan, mas pois é. Então,
Vamos lá, os dois lados professor, da moeda. Pode falar. Consegui achar. Os Canibais é do Montaigne, que foi do século XVI. Montaigne. Ele veio para o Brasil, né, e fez essa obra, Les Essais, e a pintura era do Goya. Saturno devorando um filho. Muito bem. Aquele, né, famosinha dele. Opa, que legal, mas aí realmente já é... Então, um é o romantismo e o outro é mais, né, da descobrimento das grandes navegações ali, final da Idade Média. Ali, né, são épocas diferentes e também países diferentes. Isso é muito interessante que você coloca, que é aquilo que a gente falou, né? É a teia que vai se formando, né? Muito bem. Então, e aí nós estamos vivendo esses momentos de tensão, onde tem certas circunstâncias onde o natural, aí a minha opinião pessoal, seria realmente a gente ter essa união, mas não é um entendimento de todo mundo, né? Então, esse é o exemplo da vacina. Bom, os dois lados da moeda citados, né, por Adorno e Horkheimer nos processos de socialização, e, gente, esses caras estudavam muito, né? Quando eles escreviam isso, não era uma coisa assim de inventar do zero, era gente que estava debatendo e discutindo isso e lendo, né? Então, eles colocam assim, dois lados da moeda. A gente tem, na socialização, nesse processo dessa criação dessa teia conjunta, né, a integração, por um lado, natural, pelo que a gente está falando, está acontecendo, e a diferenciação. Então, o que seria diferenciação? Né? Está relacionado com uma soma, né, uma ligação, mas, ao mesmo tempo, o surgimento dos diferentes, e não só o surgimento, mas a percepção, o fato de você poder conhecer algo que é muito diferente, que antes você não sabia, e você está sabendo agora por causa dessa teia, né, por causa dessa integração. Então, eles colocam que tem esses dois lados aí. Porém, eu pergunto, aqui é a pergunta mesmo para a gente avaliar, qual desses processos vocês acham que está mais fortemente estabelecido? Processo de integração ou processo de diferenciação? Será que a gente consegue? Nos dias atuais, assim, na nossa sociedade, atualmente, diferenciação. falar da gente, isso. Diferenciação, eu acho, né? Diferenciação? Mas, assim, depende. No caso da política, estou falando do geral, numa sociedade, na época de pandemia, deveria ser a integração, né? Onde as pessoas ficariam mais unidas para combater um certo mal, né? Uma pandemia, no caso. Sim, algo que está nos atingindo a todos. Pois é, na verdade, esse é um trecho muito delicado do texto, porque eu vejo, por exemplo, diferentes pontos de vista para cada uma dessas palavras que a gente está colocando aqui, né? Tem sempre uma visão mais positiva e uma visão mais crítica. Mas alguém quer falar aí? Peraí, pode falar. O Thiago ia falar, também concordo com o Paulo, a diferenciação, justamente por causa do momento que a gente está vivendo. Quando a gente precisava viver intensamente a integração de ideias para o bem comum, a gente vê até hoje, quase um ano depois da pandemia, ainda se discutindo sobre vacina, se tem que tomar ou não, se tem que isolar ou não. Isso é verdade, né? De umas rachaduras assim na sociedade, rachaduras sociais que são um pouco, enfim, talvez não seja a hora disso, né? Enfim, é verdade, né? Bom, cada uma dessas expressões se refere a processos que têm seus lados positivos e negativos, né? Qual desses processos corre risco, né? Tem um outro jeito de olhar para essas questões, que é aquele de que, se você integrar demais, como é que você vai garantir o espaço para os divergentes, para os diferentes, entende? Tem gente que argumenta que essa integração pode tender a homogeneizar, sabe aquela coisa do leite pasteurizado e tal. Então, será que isso, enfim, é complicado, né? Por um lado, é fundamental, né, a integração. Por outro lado, essa integração não pode chegar oprimindo, né? Tem que ser uma integração com espaço para o respeito ao diferente. Acho que é meio por aí a questão, né, a discussão. Beleza, então vamos lá. Eu estou seguindo um pouco o caminho do Adorno e do Horkheimer. Eles colocam assim: a multiplicidade de tarefas, funções, atividades. Bom, eles estão falando isso, gente.
talvez 80 anos atrás, 70, 80 anos atrás. Imagina agora a quantidade de funções diferentes, empregos diferentes, né? Sei lá, não faz muito tempo o cara estava crescendo, tal, o pai falava, você vai querer ser médico, advogado, engenheiro, e meio que fechava a lista, sabe? As perguntas acabavam por aí. E hoje em dia a gente tem uma multiplicidade de possibilidades, né? Porém, isso por um lado, então aí nesse ponto a diferenciação, né? Por outro lado, um ponto de vista mais crítico diante disso permite a gente argumentar que isso não deixa de ser uma cortina de fumaça, uma espécie de uma aparência que esconde uma verdade não nova, uma verdade antiga até, mas que continua valendo, que é o seguinte: toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes, né, gente? Ainda, né? Então tem um monte de possibilidades, até mesmo você vai pensar em aplicativo, alguém estava comentando isso comigo, né? Aplicativos desses motoristas tal, e começou, tinha um, depois dois, agora tem três, tem não sei quantos. A coisa vai diferenciando, multiplicando, mas no fundo, tem a gente que liga, né? O cara que liga, o outro que atende vai prestar o serviço. Então, é uma diferenciação, mas ao mesmo tempo existem padrões que se mantêm, né? Essa frase é de Karl Marx, né? Toda a história da humanidade. Eu pensei muito na biologia, né? Diferenciando, você integra no final das contas, né? Tipo a meiose, a mitose, sei lá. Olha só que pensamento, rapaz, você foi longe. Legal, bem interessante isso. Tem coisas curiosas, né? Eu estava lendo sobre a descoberta do DNA, da estrutura do DNA, e que envolveu também muita gente, viu? As pessoas falam assim, Watson e Crick, né? Foram aqueles dois gênios, mas teve muita gente envolvida nessa história, né? E aí, eu não me lembro qual deles, que era um cara que tinha uma vertente meio socialista, né? Ele dizia, não, porque as células são colaborativas. Tinha uma coisa um pouco, assim, de uma filosofia ali que ele colocou, estava embasando aquele pensamento científico interessantíssimo. Bom, então aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, que as aparentes diferenciações podem desembocar na questão fundamental das tensões sociais, que no fundo, quando vai ver, né, é o rico e o pobre, né, quando a coisa começa a pegar. Isso significa que a gente tem que estar atento, né, e que não devemos interpretar as circunstâncias históricas como leis absolutas, leis universais, sabe? É diferente da gravidade, é diferente das leis da física, né, que, mas a atração, né, universal, a gravitação, isso não é só na Terra, né? Vale para o universo todo. Tá? Beleza. Mas aqui a gente está falando de processos sociais e eles não seguem leis absolutas, é outro negócio, né? Que tem contexto histórico, é super importante, né? Então, às vezes, por exemplo, uma tomada de decisão, uma opção, né? Algo que se fez naquele momento porque parecia ser o melhor naquele momento, num outro contexto não rola, não é possível mais, né? Então a gente não pode dizer que não, isso é lei absoluta, calma aí, né? Vou dar um exemplo provocando também. Qual tem sido a norma no Brasil? A norma, a regra, né? O natural no Brasil. Democracia ou governos antidemocráticos? A gente pensar. Pausa para vocês. Para ajudar a guiar o pensamento da gente, vamos pensar para o século. Vamos pensar desde que os primeiros portugueses aportaram aqui, vamos lá, 1500, democracia? Dentro do período democrático que a gente viveu nesses 500 anos, a gente já viveu períodos ademocráticos dentro deles, estamos vivendo, né? Então, essas coisas, o que é normal, o que é natural, é complicado, né? 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, aí, bom, tá, ali a gente teve por ali a proclamação da República, tal, começou a ter, num certo momento, começou a ter eleição nesse país, depois parou, depois voltou, enfim. Já quer parar de novo? É complicado, né?
Então, não tem lei universal, entendeu? A gente tem que estar esperto, né? Deixa eu ver aqui, a Lívia está comentando. Então, a diferenciação é um problema para a socialização por conta de não ter gente que entende essa diferença. Não, Lívia, assim, eu entendo a tua questão, mas eu acho que a diferenciação ela é uma coisa importante, né? Ela não é um problema. O problema é isso que você mesmo aponta, né? As pessoas que não... Eu não vou nem dizer que não entendem, mas às vezes que não aceitam, né? Sabe aquelas coisas que a gente ouve de vez em quando? Tá, mas o meu filho, se fizer isso, eu pôr para fora de casa. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas a gente ouve certas coisas que dão para a gente uma certa sensação de que nem todo mundo respeita as diferenças, né? Então a diferenciação não é para ser um problema, né? Ela às vezes vira um problema na cabeça de algumas pessoas que não, enfim, eu vou colocar assim, que não aprenderam, não desenvolveram essa capacidade, enfim, de aceitação, de compreensão que os tempos mudam, né? Que o filho não precisa hoje obedecer o pai em tudo que o pai fala, que tem certas situações que, não, peraí, isso aqui é foro íntimo, são coisas que está garantido o meu direito, eu não preciso... Gente, houve um tempo no mundo, não vou nem falar Brasil, em que o cara escrever com a mão esquerda era considerado pecado. Olha que loucura, né? E já pensou, e aí o pai, não, tem que amarrar esse menino, amarrar a mão, porque só pode escrever com a direita. Gente, né? Então, vamos aceitar, né, a diferença. Então, é um pouco isso, né? Mas eu entendi que a Lívia colocou bem a questão dessa... De fato, tem gente que não entende, né? Olha aqui, perigo, né? Crises econômicas, né? Perda da diferenciação, começa a acumular gente de um lado e do outro, quem está em cima se segura, os outros vão descendo, a crise costuma afetar mais aquelas pessoas que já estão mais lá para baixo na pirâmide social, e o perigo é que a gente tenha um retorno à barbárie, numa situação, vamos dizer, de grande exclusão, massiva exclusão social. Isso é um perigo, né? E aí eu estou trazendo titãs, né? Porque eu sou o cara da cultura pop. Eu acho que a gente tem que ouvir mesmo esses caras e pensar junto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes, né? Tem um lugar lá, nossa, que riqueza, que coisa pitoresca, linda, maravilhosa, específica. Ah, esse tipo de pedra preciosa só tem aqui. Tá, beleza. Mas miséria é igual em qualquer canto, né? Aí eu posso trazer um pouquinho para vocês, um pouco de experiências que eu vivi, conhecendo alguns lugares diferentes, né? A questão da população de rua, gente. Muitas vezes a gente fala que isso é um problema brasileiro, isso de fato é um grave problema brasileiro. Mas é um grave problema americano também. A quantidade de gente que mora na rua nos Estados Unidos é um negócio violento, né? E aí, um lugar diferente como o Egito, né? Fui uma vez apresentar trabalhos de física num congresso no Egito. Eu fiquei, assim, assustado, né? A miséria, sabe? Das pessoas na rua pedindo mesmo. Então, quer dizer, miséria é miséria em qualquer canto, né? E aí, Dizem para que não... no Egito, no Cairo, assim, né, que é o principal, na capital, dá para ver esse contraste também. Tem uma área perto do centro ou perto do Nilo, que você tem ali mais desenvolvida, mas aí você sai um pouco da periferia e você já vê uma pobreza, né? Sim, sim, é mais ou menos como você tem, por exemplo, isso acontece no Rio de Janeiro, né? Tem lugares que você está e que você está perto do morro, se você, sei lá, 10 minutos de carro, 5, 10 minutos de carro, você sai de um extremo ao outro, né? Então, você entende? Tem essa questão. Agora, para não parecer que eu estou sendo muito catastrofista, né? Pô, o professor só fala coisa pesada. Não, eu vou dizer que eu estive em lugares onde eu não percebi tamanha desigualdade, né? Estou citando dois aqui para ninguém dizer que eu estou forçando a barra. Estou colocando aqui países totalmente diferentes entre si, a Cuba e a Bélgica, né? Países onde eu estive que eu me senti, eu vi as coisas mais integradas, não vi essa questão da miséria, pelo menos, enfim. Eu gosto de ir nos lugares e sair andando, assim, sem ficar muito preso aos roteiros oficiais, né?
E aí eu percebi, né, a diferença. Então, acho que tem a ver com assim, o que se considera importante, né? Pô, a integração, a inclusão é importante, legal, né? Então, se a gente vai fora, se a gente não fica só seguindo os guias, né, a gente vai percebendo essas coisas. Bom, entre os integrados e os diferenciados, estou usando essas expressões, né? Quando a gente anda, vamos pensar aqui perto de nós, né, por quase qualquer cidade, a gente reconhece aquelas pessoas que estão do lado de fora, né? Eu estou pegando essa expressão, que é uma expressão do artigo do Adorno e do Horkheimer, que existem pessoas que estão do lado de fora, eles colocam, né? A gente consegue perceber isso, né? E aí a provocação que eu coloco é, mas esses daí que a gente percebe, que a gente identifica que estão do lado de fora, eles são integrados ou eles são diferenciados? Ou nenhuma coisa nem outra? Difícil, né? Sabe, aquelas pessoas que, pô, esse cara tá do lado de fora, né? Tem uma música da Adriana Calcanhoto que também fala isso, né? Da janela, né? E ela, vejo tudo enquadrado, né? É uma pessoa dirigindo, né? A pessoa no carro e vê as pessoas do lado de fora, né? Da janela. São integrados ou diferenciados, né? Eu vou dizer, talvez... a Lívia está colocando diferenciados, né? Pois é, a gente vê muitas vezes a situação que não é realmente de integração, não é. Agora, tem gente que diz que não são... A Jéssica colocou muito bem colocado, marginalizados, acho que essa palavra... eu gostei, Jéssica, obrigado, viu? Eu vou incluir aqui, ó. Marginalizados, muitas vezes, né? É uma maneira da gente escrever, é isso mesmo. E assim, aquelas pessoas que às vezes ficam procurando, não é nem isso nem aquilo, tal. Eu acho assim, a gente não tem visto uma integração autêntica, de fato não tem. O que acontece, e isso varia de pessoa para pessoa, é uma tolerância. As pessoas toleram aquilo, né? E tolerar, eu já vi muito, até participei de debate já desse negócio de a importância da tolerância. Eu acho que, sei lá, fico um pouco incomodado quando as pessoas falam da importância da gente ter tolerância. Tá, legal, claro, é melhor a tolerância do que a intolerância, não há nenhuma dúvida. Mas assim, eu acho que tolerar é muito pouco ainda, não é isso? Vocês entendem? Eu acho assim, pô, é como se eu tivesse, não aguento. Você entender. Tipo, eu entender em vez de tolerar. Tipo, você entender o ponto de vista do outro e, tipo assim... Perfeito, perfeito. Muito legal. É Paula que falou? Paola. Paola, isso. Que legal, que bom te ouvir, viu? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente precisa procurar entender. É muito além de tolerar, simplesmente, né? Então, de fato... Aí a gente coloquei assim, nós não temos visto integração autêntica, e sim um certo grau de tolerância. Agora, um problema que eu vejo, a intolerância é vizinha da tolerância, né? Tá ali pertinho, né? A pessoa que tolera, ela tá ali até um certo ponto. Chega num certo ponto, agora eu não aguento mais. Agora só sai que você tá me enchendo a paciência. Você entende? Fica ali naquele limiar. Então é um perigo isso, né? Ou então, como eu coloquei assim, é como se fosse uma tolerância com enxaqueca. Se o cara tá bem-humorado, tá num dia bom, ele, tudo bem, tolera. Se tá num dia ruim, o cara já vai estressar. Então... Mas quando fala tolerância, é porque já existe uma barreira, já existe um limite, né? E você mesmo já coloca, né? De certo modo, a palavra... Eu tenho essa sensação, eu fico pensando mesmo que não é uma integração, né? É assim... você suporta aquilo, né? Apesar de não ser o que você gosta, de não ser legal, você suporta. Então, acho que a gente precisa, de fato, desenvolver a sociedade de um jeito para ir muito além disso, né? Eu entendo as pessoas falando da tolerância como um passo, né? Você não pode sair brigando e tal. Beleza, tolerância. Mas não se contentar somente com isso, né? Acho que isso é importante.
Mas é que a tolerância é o primeiro passo da integração. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eu entendo nesse sentido. É realmente um trabalho, é alguma coisa processual, é lento, né? Dependendo de onde a gente está, do contexto. Olha, uma frase que eles colocam, os autores colocam nesse texto que eu quis destacar para vocês: o progresso acelerado não tem sido fonte de pacificação universal. Porque houve um tempo em que as pessoas diziam, né? Houve um tempo já, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas sonhavam, né? Não, o progresso vai fazer todo mundo viver em paz, harmonia, e na real não tem acontecido isso, né? Acho que em boa parte pela questão de que o progresso, que isso que se chama de progresso, ou vamos colocar, sei lá, a tecnologia como uma das dimensões do progresso, talvez não esteja chegando, né, igual para todo mundo, e por isso não dá para querer paz mundial, né, gente? A gente precisa trabalhar muito para isso, né? Então, simplesmente o progresso acelerado não garante, né? Bom, uma contradição. Ao longo do século XX, né, o desenvolvimento da sociedade veio acompanhado, né, de um progresso e tal, porém, simultaneamente, junto com isso, veio o risco de total aniquilação da humanidade. A gente viveu nos últimos 100 anos situações gravíssimas, né, de risco e até inclusive aconteceu, né? Aconteceram mortes assim em massa, né? E um risco, né, que sempre está no ar, aquela coisa de o que pode acontecer. Então, o desenvolvimento, a gente tem que criticar isso. Aí, segundo o Hobsbawm, é a era dos extremos, né? Era dos extremos, isso. Então, e aí eu vou passar a bola para vocês, né? Porque o século XXI, né, está nas mãos de vocês. O que eu posso fazer é dar uns toques, né? Citar algumas coisas, lembrar, comentar, mas de fato está com vocês isso, né? A gente precisa trabalhar, né? Não dá para ser aquela coisa de que não gostei do que você está falando, eu vou explodir o planeta, né? Não dá, né, gente? Já foi, houve, porque parece ridículo, né? Mas a coisa já esteve nesse pé, né? A gente tem que vencer isso. Bom, quando se diz que há cada vez mais sociedade, tem um sentido adicional nisso, né? Que é o seguinte: cada vez mais sociedade, cada vez mais as redes sociais, né, as redes de relações sociais são densas. Então é difícil você escapar disso. A gente procura, né? Tudo quer procurar uma curtida, um compartilhamento, enfim. Então a gente se envolve nessa areia movediça aí e é difícil você escapar, né? São inescapáveis, né? Que se você falar em francês diria incontournable, né? Bom, perguntas para provocar: quanto tempo a gente resiste fora de uma rede social, né? Fora da Matrix, né? Para brincar com o filme. Deixa o celular longe e assim, tá, beleza. Pega amanhã. Não. Tem um Black Mirror, tem um episódio do Black Mirror que fala disso aí, né? Tem essa questão. Que coloca, acho que se não me engano, a mãe coloca os celulares num pote, né? Fala, agora é almoço, todo mundo coloca aqui dentro do pote esse celular. E dá um rolo, porque. Nossa, né? Então, a gente. Se eu sair fora da rede, eu perco o emprego, professor. Claro, aliás, eu também, né? Acho que quase todos nós, a gente está nesse momento. Então, o que eu estou te dizendo é inescapável. Eu não estou falando que é ruim nem bom, né? Eu estou dizendo que a gente não tem como. Nós não temos uma real opção na maior parte do tempo, né? Como você comentou muito bem. A gente não é isso ou isso. Né? Escolhe se você quer dar aula presencial ou se você quer dar aula online, né? Tá, eu acho de verdade que a gente vai chegar num ponto que vai ter essa pergunta, que essa pergunta vai fazer sentido. Mas ainda não chegamos nisso. Por hora não tem possibilidade de escolha. A gente precisa realmente respeitar, entender a situação. Então, né, não dá para escapar. Outras questões associadas, né? Será que a gente ainda vai ter momentos autônomos? Nesse sentido de momentos onde a gente talvez, vamos dizer assim, não esteja sendo filmado,
Complicado, né? Já era. É difícil, né? Ah, porque assim, até quando na praia já tem sinal de Wi-Fi, né? Aí complica. Então, mas você sabe que é Todo pior lugar. ainda do que só o Wi-Fi. A coisa ainda, eu acho que é um passo mais para baixo, porque mesmo se não tiver Wi-Fi, como diz um amigo meu, um sábio amigo meu, né? Oi, não tem cerca, né? Então você está andando, você acha que está sozinho, não tem Wi-Fi, estou sem celular, estou sem nada, está tudo escuro, mas tem alguém numa janela ali que viu você no dia seguinte, professor, eu vi você dando uma volta ali no parque e tal, horário. Aí você fala, caramba. Gente, e acontece, Tá viu? sempre vigiado, né? Tá sempre sendo É. vigiado. É que a gente associa isso com as máquinas, faz todo sentido, mas assim, gente adora também olhar para, né? Observar a gente e comentar, né? Então, tá tudo intrincado, tudo denso, né? E tem aquelas pessoas que são os profissionais, né? Que aí vê um negócio, vai ligar, olha, você não sabe quem eu acabei de ver, nossa, tá. Aí tem essas, né, também. Bom, então momentos autônomos são raros, vamos dizer assim. Né? Mas eu não entendi, desculpa, professor, me Pode confundi falar. um pouco. Mas esse momento autônomo, você está referindo a pessoa estar sozinha ali, naquele sentido, ou afastado dessa tecnologia? Não Não consegui assimilar. necessariamente afastado da tecnologia e também não necessariamente sozinho, mas, por exemplo, aquele momento onde você não tem a sensação de estar sendo vigiado. Você pode estar até com um grupo pequeno, enfim, mas sabe aquela sensação, não, estou independente, ninguém está olhando aqui, estou de boa, né? Está ficando cada vez mais raro isso, né? E assim, e o lance da gente trabalhar e usar o celular, o computador para tudo, significa que na prática você não tem nenhuma hora de descanso. Assim, professores, pelo menos, eu posso dizer que não tem. O pessoal que trabalha em hospital, trabalha em escola, não tem hora de descanso, né? A qualquer momento o trabalho chega na sua orelha. Você pode estar trancado no banheiro de madrugada e vai. Não adianta, cara. Não é? Então, esses momentos autônomos é nesse sentido, de você, sozinho ou não, você não estar correndo o risco, né, de tomar um puxão de orelha virtual, alguma coisa assim, né, ou de receber uma demanda, ou enfim, de alguém observar e comentar alguma coisa. A gente está... Isso é o panóptico que o Michel Foucault falava, né? A gente está sempre sob observação, né? A Lívia escreveu, acho que vamos ter só quando necessário. Lívia, você é uma pessoa otimista. Eu fiquei feliz de ler a sua frase e eu quero também pensar nisso, que talvez quando for necessário a gente vai dar um jeito. Vamos meditar sobre isso. Beleza. Outra coisa, que uma pergunta puxa a outra, né? Será a socialização total uma potencial forma de opressão? Né? Será que se a gente... nesse sentido da socialização, todo mundo está ligado com tudo, a gente está conectado, todo mundo tem seu celular, todo mundo tem Wi-Fi, todo mundo, né? Wi-Fi para todo mundo, no mundo inteiro, tá? Beleza, isso é lindo, né? Ajuda o nosso trabalho, ajuda nossas interações, nossos contatos primários e secundários. Bom, legal, mas às vezes bate aquela sensação, né? Socialização total impõe regras, né? Impõe limites. Essa coisa de estar sendo vigiado, eu acho que é uma questão particularmente Se for opressão, vai complexa. atingir mais pessoas ainda, né? Se for algo, como você falou aí, potencial, né, Alfa? A Sim, opressão pode potencial. ser um potencial, porque, pô, já tá vindo o 5G para o Brasil também, né? Aham. Estão trazendo para cá, então vai ficar muito mais acessível. Todo mundo vai ficar Verdade, conectado, verdade. mais ainda, né? É isso mesmo. A Lívia está perguntando, né? Está dizendo, não entendi essa socialização total. Eu acho que é isso, né? Socialização total no sentido de todo mundo tá ligado com todo mundo, né? Cada vez mais forte isso, né?
E, por um lado, isso é bom, né? Porque às vezes você consegue, sei lá, hoje é uma questão de minutos você conseguir encontrar um colega seu de infância, né? Eu, por exemplo, não faz muito tempo, eu encontrei no Facebook uma professora de primária, assim, que eu era molequinho e tal. Acho que a primeira mulher pela qual me apaixonei, sabe aquela coisa do menininho, criancinha, né? Ver a professora, nossa, né? Então, tá no Facebook, minha professora e tal. Então, socialização total. Não, são coisas legais, mas, né, tem esse outro lado de você quer ficar sozinho, às vezes, né? Ou então, sei lá. Veja no nosso caso, tudo bem, porque nós somos meros mortais. Imagina uma figura popstar, tipo uma Lady Gaga da vida, né? Quer sair para fazer uma compra, quer ir na padaria, sei lá. Deve ser uma aventura, né? Esquecendo, vamos imaginar pré-pandemia, né? Enfim, sei lá, ou pós-pandemia, né? A vida dessas pessoas não é muito trivial, né? Eu tava vendo o professor... Opa, perdão, pode falar. Não, pode falar. Eu tava vendo um podcast do Whindersson Nunes, né? Aquele comediante, junto com o Rafinha Bastos. Ele falou em relação a, tipo assim, a vida que ele levava, né? Porque ele era humilde pra caramba. Uhum. E do nada ele ganhou dinheiro pra caramba. E ele agora tem sente saudade das coisas triviais, né? As coisas que, Sim. tipo assim, fazer um show num barzinho, essas coisas assim, que ele não tem como, mano. Não tem como. E ele agora tá numa depressão brava. Porque ele sente saudade dessa carência, desse amor, desse afeto verdadeiro, dessa coisa verdadeira, sabe? Que parece que consumiu tanto essa parte de ser famoso, de ter dinheiro e tudo mais, que acabou que as pessoas agora são mais interesseiras pelo dinheiro, pela fama, do que em si por dar amor, pelas coisas básicas, simples e tudo mais. E eu falo, caramba, meu, isso... Você vê? E é importante a gente ouvir essas falas, porque às vezes a gente está pensando só de um lado, né? E de repente o drama pode ser diferente do nosso, mas também existe, né? Também tem essa complexidade, né? É bem colocado, porque... né? Meus pais falam assim, nossa, a gente tem tudo, tem carro, tem comida, tem tudo para viver. Não tem o porquê tá triste, não tem o porquê tá magoado. Tem outras coisas na vida também que não é dinheiro que compra, não é algo, não é só, tem milhões de coisas. Assim, realmente tem gente que não tem dinheiro para comer, nem nada do tipo, que também tem problemas e tudo mais, mas isso não descarta a outra parte também que tem. Verdade. Então, Paulo, eu estou colocando aqui no chat, né? Porque uma coisa que eu tenho pensado muito, até a partir da leitura do que vocês escreveram, e a tua fala toca um pouco essa questão para mim, que é o lance das mudanças bruscas, né? O cara ninguém conhecia o sujeito. Passado um mês aconteceu alguma coisa, todo mundo agora fala do sujeito. E pior, viu? Tem os dois lá. Tem assim, o cara que tem um caso de um cara de São Paulo que fez uma novela da Globo, Luiz Melo, que era um cara assim muito bom ator de teatro e tal, de repente, mas poucas pessoas conhecem, né? Porque é um círculo pequeno. De repente vai para a TV, explode, fica aquela coisa incrível, tal. Passado um certo tempo, do mesmo jeito que foi uma mudança brusca do anonimato para a fama, tem situações onde a fama não é eterna, né? Aquela história dos 15 minutos de fama. Depois, de um certo ponto, deixa de acontecer, né? Se você não tem um contrato ali para fazer uma outra... E aí também é outro drama, né? Então, eu acho que mudanças bruscas são difíceis para a gente. Eu tenho realmente isso, né? Eu me assusto um pouco, foi muito rápido isso e tal. Eu sou meio lento, eu acho, assim, em relação a essas coisas. Não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, sabe? E aí essa questão vem num ponto que eu tinha gozado, a gente está interagindo muito, muito bem aqui. Eu até coloquei, né?
psicanaliticamente falando, temos, inclusive, olha só, crises internas de socialização. Dentro da gente, a gente começa a pirar, você está sozinho ali, mas você está pensando nesses dramas da socialização, né? Então, no fundo, isso se conecta com aquela história citada pelo Freud, né? Do mal-estar da civilização, que algumas traduções, até vou mostrar aqui, ó, tem uma tradução de bolso aqui, o mal-estar na cultura, ou o mal-estar na civilização, que é isso, né? Essa questão de você ter que abdicar de certas coisas para poder interagir socialmente, e daí você fica em crise com você mesmo, às vezes, né? É a incômoda sensação de ter que lixar a própria alma para que ela caiba na sociedade, sabe? Não tem que aparar isso, aparar aquilo, tal. E de repente você consegue, né? Você é reconhecido, você tem o seu emprego, você tem seu dia a dia, você come, tá, né? Mas alguma coisa te incomoda e às vezes você não sabe o que é, né? E pode ser aquilo que você teve que deixar pelo caminho, né? Entre aspas, enfim, você acabou deixando coisas pelo caminho para conseguir outras coisas. Então, é esse o mal-estar da civilização, né? A gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? E aí na frase essa é uma frase que está em vermelho aqui para a gente pensar, né? É uma frase que a Dona e Horkheimer colocam lá no finalzinho desse artigo que eu estou comentando com vocês, mas eles estão citando Freud mesmo. Instintos assim reprimidos, não tem outro caminho que não seja da rebelião. A pessoa guarda aquilo, fica com aquilo, mas em algum momento isso tem que sair, né? Então, é o drama, né? E aí, o que acontece? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso desafio, vamos dizer assim, enquanto indivíduos? Bom, o nosso desafio é a gente conseguir resolver essas contradições sem jogar fora a sociedade, né? Ah, tá. Deixa eu comentar aqui. Lívia, você está se referindo a essa frase dos instintos reprimidos, né? Acho que é isso que está... Tá. Ela está comentando que não entendeu bem. Então, instintos assim reprimidos no sentido de da gente ser obrigado a fazer ter certos comportamentos para poder ser aceito, né? Às vezes até a roupa que você coloca, né? Uma série de o cara gosta de dormir até tarde, é mais boêmio, mas ele arrumou um emprego, ele tem que entrar às 8 todo dia, então você vai reprimindo a sua natureza, né? O jeito mais normal, se deixasse você dormir até tarde, mas você não pode. Então você vai, e uma coisa após a outra, são várias questões, então você vai reprimindo, né? Isso aqui não pode. Ou então, alguém te fala, faz um comentário totalmente deselegante, às vezes te humilha no serviço, então imagine que acontece alguma coisa assim, pode acontecer, e aí você tem aquele impulso de, não, vou falar um palavrão, vou falar um monte de coisa pro cara, e às vezes você não fala, né? Porque, não, peraí, eu tenho a família em casa, depois dá problema, então muitas vezes acontecem essas coisas, né? E aí isso vai acumulando, né? Num certo momento, quando eles falam rebelião, talvez às vezes no sentido figurado, né? Mas no sentido de que a gente tem limites, né? E o que fazer, né? Por outro lado, você não pode ter uma explosão que seja assim, pulsão de morte, vou sair matando todo mundo. Você não vai fazer isso, né? Então a gente tem que resolver essas contradições que são difíceis, gente, difícil para todo mundo, tá? Eu sei, eu li os textos de vocês, fiquei tocado. Muitas pessoas colocando coisas, né? Da dificuldade que está vivendo, pessoal, né? Muitas vezes gente que perdeu pessoas queridas, pessoas próximas, enfim, tá difícil, né? Até o fato de você não conseguir se despedir muitas vezes, né? Então a gente tem um monte de questões que está difícil para todo mundo. Agora, como a gente vai fazer? A gente tem que resolver isso, assim, de alguma forma entrar em equilíbrio, né? Sem abandonar as coisas, né? Quer dizer, não, vou largar tudo, vou morar sozinho. Não é assim, você não vai resolver a sua vida desse jeito, né? Então, é nesse sentido, né?
Muito bem. E é difícil, viu, gente? Bom, vamos lá. Mas é por isso que eu gosto quando a gente às vezes está conversando, tá? Eu gosto muito dessa coisa da moçada do tamo junto, né? Eu acho que tamo junto é tão importante, sabe? Eu acho que é tão relevante se a gente pensar da importância de estar junto nesse momento, sabe? Eu quero ser essa pessoa para vocês, assim, meu, tamo junto, vamos conversar, né? Tá difícil, vamos ver se eu consigo ajudar, ou se eu não conseguir, né? Pelo menos a gente se escuta e às vezes, muitas vezes, as nossas angústias vêm do fato da gente se sentir sozinho diante daquilo, né? E às vezes saber que outras pessoas estão vivendo algo parecido, né? Isso, pô, não é defeito meu, não é um problema meu, não sou eu que sou, sei lá, que sou intolerante. Não, calma aí. A situação está difícil, outras pessoas também estão vivendo isso, né? Então, a gente ter esse contato social do jeito que dá para ter, né? Com todos os limites, mas para nos fazer entender, né? A gente não está sozinho, assim. Bom, gente, agora, o que acontece? Nós terminamos com isso, a gente termina o texto o texto original do Adorno Horkheimer que eu tinha separado aqui para debater com vocês. Agora eu pensei numa outra, nós temos duas questões, duas possibilidades aqui. Uma que eu vou consultar vocês, mas eu acho que vocês vão curtir. Eu queria fazer ou hoje ou na semana que vem um debate com base num texto do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, não sei se vocês sabem quem é, talvez nem todo mundo saiba, é um dramaturgo, um escritor alemão, né, super importante, que interagiu com Walter Benjamin, com o pessoal da teoria crítica, é um cara assim que escreveu coisas incríveis, né, um poeta. Aliás, esse poema que a gente falou hoje na abertura da aula foi um poema dele, né? E ele escreveu várias peças, montes de peças teatrais, várias adaptadas para cinema, e tem e escreveu também peças didáticas, ou seja, peças mais curtas, com o intuito de puxar debate, de questionar coisas, né, às vezes no ambiente escolar, tal. E eu separei uma dessas que eu queria ler com vocês, né? Aquele que diz sim, aquele que diz não. Mas agora está me ocorrendo o seguinte, são 8h12, então eu não sei se é o momento da gente fazer essa leitura muito corrida, sabe? Eu estou pensando, a gente tem prova daqui a 2 semanas, a gente ainda tem a segunda que vem, mais tranquilo. O que vocês acham? Será que a gente pode deixar essa peça para a semana que vem? É curtinha, tá? É uma peça que vai exigir, vocês vão participar dela, tá? Vocês vão me ajudar a decidir os rumos dessa peça. Então a gente pode fazer semana que vem, né? Muito bem. Mas tem outras coisas para a gente comentar, então, que seria, eu estou brincando, chamando de pós-escrito, que é o seguinte, né, gente? Nós falamos, a gente está finalizando uma etapa aqui da nossa disciplina, a gente falou de indivíduo, de sociedade e de cultura, né? Mas né, a questão de cultura, né, o meio acadêmico, e não só o meio acadêmico, a gente tem subdefinições, né, subgrupos, certas palavras, certos conceitos que acabam, que a gente não abordou ainda aqui, e que talvez fosse o caso de citar, pelo menos, comentar um pouquinho, e que revelam tensões culturais, né? Então, por exemplo, cultura popular versus cultura erudita. Tá colocado de propósito aqui, né? Popular versus erudita. Como se fosse um jogo de futebol. Infelizmente, é assim que algumas pessoas veem. E a gente pensa diferente disso, mas será que a gente consegue... Vamos trocar uma ideia aí. Vocês saberiam dar um exemplo desse tipo de oposição? Cultura popular versus cultura erudita? O que vocês acham que isso significa? Depois eu vou ler para vocês um trechinho de um texto aqui sobre isso. O que será que é? Podemos falar, erudito é aquilo que veio da Europa, por exemplo, para cá, como se fosse o certo, o mais bonito, o mais inteligente. Perfeito. Contra a cultura popular que nasce da rua. É o rap Perfeito. ou o funk no Palácio das Artes. Muito No bom. Teatro Municipal.
Muito bom, que legal. Alisson que falou? Já. Você está me ajudando bastante aqui, bem legal, é bem isso mesmo, né? Eu estou com um livro aqui do Nelson Tomasi que fala dessa oposição, que é, no fundo, meio falsa, né? De cultura erudita versus cultura popular. É uma separação que nasceu um pouco na academia, né? Nessa coisa de querer, mania nossa de ser humano de querer colocar tudo em caixinha, né? Ou é isso, ou é aquilo, né? E assim, no fundo, essa divisão popular e erudito está relacionada de alguma forma com a divisão da sociedade em classes, né? Então, de repente, o cara que está, né, aquela, vamos dizer, a cultura mais chique, mais erudita, né? Uma coisa do sabedoria, muitas vezes é essa, da cultura branca, masculina, ocidental, né? Então tá lá por alto, cultura erudita, né? Em contraposição... É quase uma... Oi, fale. É quase era reservado aos acadêmicos, né? De alto intelecto, o pessoal erudito, né? Aquele Pois veio aquela Michelangelo, né? Toda Não a sei. formação, né? Toda uma Então, formação no erudito, né? Exigida, né? O então canto as gregoriano, pessoas... por exemplo, você Uhum. vai pegar um Benecândibus Dominus aí, né? Que vem do latim, Sim, né? sim. O pessoal fica cantando, tem todo um padrão lá, né? Agora o popular já é mais ali no aleatório, os pedaços. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente ouve pessoas falando, eu tenho formação totalmente de cultura erudita, dessa parte toda, porque meu pai era regente, então eu conheço um pouco de música erudita, enfim, e por extensão de outras artes nessa questão. Mas, assim, as pessoas colocam isso de uma forma um pouco como se uma fosse maior, mais alta do que a outra, né? E eu acho isso uma grande bobagem, né? Talvez, de um certo modo, a minha vontade de trabalhar com literatura de cordel nasceu um pouco disso, né? Eu admiro, acho muito bonito, né? E eu vejo sinceramente, eu vejo um poder intelectual, eu vejo uma capacidade, tá, de criação na cultura popular que é um negócio assim fabuloso e que às vezes a gente não vê desse jeito na cultura erudita, né, nos acadêmicos, né? Então, essa esperteza, essa capacidade de improvisar, por exemplo. Tem uma história que é um amigo músico que eu tinha, um cara muito bom, que tocava violoncelo na orquestra sinfônica, e a gente começou a interagir, a gente queria fazer um show junto, e nunca aconteceu. Era para ser piano e violoncelo, né? E aí ele chegava com as partituras tal, e sei lá, eu estava numa vida mais de... O Alisson colocou Rolling Stones e Beatles. Mas aí, bom, enfim, são É uma brincadeira do rock and roll, né? são diferentes Que os Beatles populares, eram... os Beatles eram mais formadinhos, mais bonitinhos, faziam formatadinho, músicas mais certinhas. Então, Usava gravatinha, agora o Rolling Stones mais porra louca, né? no fundo, Modo de eu dizer, acho que né? tem espaço para todo mundo, né? mas o ápice disso, professor, eu acho que talvez para ter esse entendimento, é o DVD do Chitãozinho Chororó, 40 anos, com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Sim, isso, Não, olha, né? tem acontecido algumas coisas assim, né? O artista popular, dito artista popular, está conseguindo muitas vezes, até por uma questão econômica mesmo, indústria cultural, o cara vende muito mais do que um erudito, né? Então, esses caras estão conseguindo espaços que antes eram, não vou dizer proibido, mas eram assim estranhos a eles, né? Não estavam abertos. O cara não era convidado para se apresentar no teatro municipal. Então, a gente pensando assim, talvez a música sertaneja não tinha um espaço no teatro municipal. Talvez a orquestra sinfônica não queria tocar música sertaneja. Então, havia separação. Aí teve essa ideia de fazer a junção. Qual ficou melhor? Será que ficou bom você ver uma música popular tocada de forma perfeita por todos os instrumentos de uma orquestra?
Ou é melhor deixar o sertanejo quieto, a gente ouvir só a viola e o acordeão ali, Então, e aí é gosto. sim, eu acho que aí eu não tenho, assim, eu tenho minhas preferências, né? Mas eu acho que aí nós estamos no gosto mesmo. Aí é uma questão de, eu não acho que tem o que é melhor, o que é pior, a não ser o que cada um prefere, né? Mas o que eu queria, talvez um ponto legal de ressaltar do que você está falando é que eu não vejo nenhuma necessidade do popular, para pegar esse exemplo da música, do cara estar com uma orquestra para poder ser validado enquanto cultura, né? Tipo, que chique tá com aquela... Isso é desnecessário, sinceramente. Aí eu acho que gosto é gosto. Não, beleza, eu acho importante ter uma orquestra, quero fazer uma coisa diferente. Tá, beleza, não vou entrar nisso. Mas assim, eu não vejo a menor necessidade, né, de ter que formatar. É como se fosse, tem que colocar o terno para poder ser respeitado. Se você vê a quantidade de gente que usa terno e que vou falar babaca para não falar coisas muito mais graves, né? Então, eu não me impressiono nem um pouco com essas coisas, sinceramente, né? Mas tem isso, né? Então, o erudito mais formatado, muita essa coisa da cultura europeia mesmo, como foi falado, né? E a cultura popular, os mitos, contos, dança, música improvisada. Esse amigo meu do violoncelo era um cara ótimo, mas eu começava a improvisar no piano, ele parava, assim, sabe? Não, o que é isso? A gente tá escrito outra coisa. Eu falei, pô, mas sente aí, né? Eu tinha essa vivência da música popular, eu falava, não, mas não dá para você acompanhar, faz a tua parte, deixa eu... Ele podia tocar a partitura, eu queria fazer um pouco diferente, mas tinha dificuldade, né, dessa compreensão, né? Então, são essas especificidades de linguagem, né? Não tem certo ou errado, tá? Então, uma coisa interessante de comentar é que cultura, a palavra cultura, ela está associada, talvez o sentido original dessa palavra tem a ver com agricultura, com cultura no sentido de semear, né? Então, daí que vem a palavra cultura, né? O ato de trabalhar, de você capinar, né? Você produzir algo, é isso que está associado com a cultura, né? Então, se você olhar nessa origem, você percebe que não faz nenhum sentido você separar, né? Afinal, o cara que está no sertanejo, ele está cantando a terra, ele está cantando muitas vezes, né? Temas que estão muito próximos ao sentido original da palavra cultura. Se a gente for analisar mesmo, quiser fazer um debate, a gente percebe que não tem nada a ver. Por outro lado, as pessoas que são... existe uma outra confusão, que assim, mas o cara não leu tal coisa, ele não escutou tal coisa, ele não tem tal coisa na casa dele, né? Vocês estão vendo aqui atrás, tem um monte de livro aqui. Beleza, mas isso não simplesmente o fato de ter uma estante, né? Tem tanta gente que às vezes tem a estante, mas não sabe nem o que tem ali, enfim. Isso não significa, né? E mesmo que não significa nada, e mesmo que a pessoa fale assim, não, mas eu já li tudo que está ali. Não é meu caso, tá? Metade desses livros que vocês estão vendo aí atrás eu ainda não li. Eu vou assim, não, mas eu tô atrás disso, tal. Enfim, se você simplesmente não se envolve com aquilo, se você não tem a sua atividade criativa ou reflexiva em cima, você está simplesmente consumindo, né? Então você não é um cara culto só porque você tem isso, você é um grande consumidor. Beleza, ninguém tira isso do sujeito. Mas você entende? Não necessariamente isso significa ter muita cultura, né? São coisas diferentes, né? Então, a gente tem que pensar na cultura como algo que vai muito além de um produto que se adquire, né? É mais algo que se constrói, é mais esse sentido, né? Da palavra cultura. Bom, gente, e aí eu vou colocar o último termo para a gente falar rapidamente aqui, que é, olha só essa palavra, contracultura. E aí? O que é contracultura? Você já deve ter escutado isso, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão. Esse cara é um legítimo representante da contracultura. Sabe o que é isso?
Isso mesmo nos livros. Eu estou aqui com um livro acadêmico. O cara tem uma seção que chama Contra a Cultura, livro de sociologia do Reinaldo Dias. Ele tem lá, né? Contra a cultura. Não seria o rebelde, né? Mas não seria o rebelde, sim. É isso mesmo. Cultura pop, não sei. A contracultura é uma palavra que está associada, né? Não é o James Dean, mas é o rebelde. Então, mas está relacionado, né? Está relacionado. O que acontece é que a indústria cultural ela tem uma capacidade de fagocitar iniciativas, que é uma capacidade muito grande. O capitalismo tem isso, né? Então o cara começa como contracultura. O que é contracultura? É aquela pessoa, aquele grupo, enfim, manifestação cultural de um grupo que rejeita as normas da sociedade, que não está de acordo com aquilo. Então, não, a gente vai fazer a apresentação agora só descalço, não tem essa de colocar tênis, de colocar sapato, inventa lá um negócio e não, vamos quebrar isso, contracultura. Por exemplo, muitas vezes é associado com os hippies, né? Representantes da contracultura, né? Então, aquela coisa paz e amor, numa época de guerra, né? Que estava falando da guerra do Vietnã, então, paz e amor e tal. Contracultura. Então, rejeitam o cara que busca um estilo de vida alternativo. Não necessariamente estilo musical, estilo de arte. Contracultura no sentido mais amplo, né? Então, todo mundo, a maioria das famílias tem uma vivência que envolve o consumo de carne, consumo diário de carne. E aquele grupo lá fala, não, a gente não concorda com isso, nós não queremos isso para a gente. Então, não deixa de ser contra a cultura, né? Vai contra aquele padrão, vamos dizer, que está em volta, né? Que tá, padrão social, né? Isso é o que se chama de contracultura. A geração beatnik tem a ver com isso, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, né? Nos americanos. Mas, assim, também pode acontecer o grande ídolo da contracultura, passado um certo tempo, já estão vendendo broches do cara, né? Camiseta, tem o logo não sei onde, caderno. Ele se torna a cultura que ele lutou contra. Exatamente. A tendência. Exatamente. Então, acontece essa fagocitose, né? É complicado, né? Por isso que a gente, enfim, quando a pessoa... Eu respeito muito, né? Eu acho que eu sou, de certo modo, contra a cultura em várias coisas, né? Mas a pessoa que quando começa a contar muita vantagem, né? Não, tá tudo errado, a gente aqui tá... Eu acho que eu questiono um pouco também, sabe? Tipo, se você for... quer ver eu dar um exemplo assim bobo, né? Mas o pessoal, tem gente que fala assim, o cara tem um partido político, ele se envolveu num partido político e fala assim, não, a gente é contra tudo isso, a gente é totalmente diferente, blá, 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 blá. É tão diferente, tão diferente, tão diferente, que vai fazer eleição, vai participar, tem um candidato, tem uma sigla, tem um número, vai ter que prestar conta que nem todos os outros. Então, assim, menos, né, gente? Menos, né? A gente tem uma certa noção, né? É muito difícil você ficar muito tempo contra tudo, você, né? Cuidado com a maneira como você coloca, né? Uma certa humildade aí, né? Enfim, mas eu queria trazer esse termo porque, para quem nunca ouviu, né? Mas existe contracultura, né? A gente tem ícones. Eu estou lendo um livro de um cara que é o Eduardo Alves da Costa, que é um grande escritor brasileiro, poucas pessoas conhecem, infelizmente, porque ele é um ícone de contracultura, ele é um cara assim que respeito muito, mas que mora lá no campo, faz os escritos dele, não se envolve muito, não usa rede social, o cara mais na dele. Mas, em compensação, tem uns 5, 6 anos, uma editora super importante comprou os direitos da obra do cara. E aí, você vai agora dizer que o cara deixou de ser bom por causa disso? Nada a ver, né, gente? Não é por aí também, né? Muito bem, gente, falamos pra caramba. Eu quero deixar aberto aqui, Tribuna Livre. Eu quero agradecer muito vocês todos que participaram. Em especial, hoje eu quero fazer uma menção a Paola, que eu nunca tinha escutado, assim, que hoje se colocou aqui. Fiquei super contente de ouvir. Ai, professor, eu até vim umas vezes, é que eu não sou de falar muito, eu gosto de ouvir a visão dos outros, entendeu? Aí eu falo assim,
Se eu for falar, porque eu falo pra cacete, eu falo bastante, só que eu gosto de ouvir também, entendeu? Claro. E quando normalmente quando eu não falo é porque ou eu tô concordando ou porque eu tô vendo que, tipo assim, tá uma coisa balançando ali, mas eu normalmente prefiro mais ouvir. Quando assim, o assunto é direto e tal, aí tudo bem. Quando eu tenho alguma coisa a acrescentar, que eu acho que é interessante, legal. Aí eu acrescento. Não, legal, agradeço. Sim. Agradeço, eu quero dizer que eu li todos os trabalhos, né, nesse feriadinho aí, feriado, fala a verdade, né, mas assim, foi uma chance de poder saber um pouco mais de vocês, né, e a Lívia está pedindo a palavra. Lívia, manda ver, pode falar. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu tenho uma comparação aqui para fazer, que é em relação a aquele... Como que era mesmo o nome que eu esqueci? A das pessoas lá que ficam de lado, que são diferentes, sabe? Que você falou? Da contracultura? Ah, não, o pessoal diferenciado, né, que a gente falou. Os excluídos, tal, sei, e aí? Isso. Eu tenho um exemplo, é que assim, eu estou viciada em BBB, e aí eu tenho um exemplo de uma menina do BBB que ela ficou totalmente isolada, todo mundo se revoltou contra ela, e ela não tinha feito nada. Aí eu queria saber se isso se encaixa. Bom, sinceramente, eu preciso confessar com um certo constrangimento, minha total ignorância esses assuntos BBB, né? Eu não sei, eu não acompanho muito, mas eu acho, gente, que muitas das coisas que a gente está falando, beleza, tô dando, o pessoal dando tchau, quem precisa sair aí, tudo bem, mas assim, muitas coisas que a gente está falando aqui, elas acontecem em nível micro, nível macro, na TV, na rua, às vezes pode acontecer na tua casa, alguma questão dessas. Então, eu acho que é muito provável a gente vivenciar ou testemunhar situações nos mais diversos ambientes. Exclusão, inclusive. Olha que frase louca, né? Mas pode acontecer. Só que eu estou falando assim em termos gerais, porque eu não sei exatamente ao que você se refere, tá? Muito bem. Tá bom, obrigada. Beleza. Mais comentários?